Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia? Olá, eu sou Andréia Neves, apresentadora do programa Qualitar, aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você, para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós vamos ter muitas orientações e tirar nossas dúvidas sobre o diabetes com o Dr. César Augusto Almeida de Carvalho. Já já nós voltamos aqui nos estúdios com o Dr. César. Sua nova coleção, a Desarme, vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. Voltamos aqui nos estúdios com César Augusto Almeida de Carvalho, ele que é graduado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, clínica médica e residência também em nefrologia, não é isso? Isso. Pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, título especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, ele que é diretor técnico da unidade de hemodiálise da Santa Casa de Franca e também coordenador da residência médica. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje e falar, né, doutor, de um assunto tão importante que é o diabetes. E então eu gostaria de saber um pouquinho, conhecer um pouquinho do doutor, da sua trajetória profissional, da sua história. Fala para nós. Bom dia, Andréia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar sobre esse assunto tão importante que é o diabetes, né? Eu que fiz toda a minha formação lá em Ribeirão Preto, né? E em 2012 voltei para Franca, né? Como nefrologista e intensivista da Santa Casa de Franca. E hoje sou coordenador da unidade de hemodiálise da Santa Casa e também o coordenador da residência de clínica médica da Santa Casa de Franca. E por incrível que pareça, apesar de ser nefrologista, né? Lidar com rins é uma situação muito prevalente no meu trabalho, o diabetes, porque é uma das principais causas que levam ao acometimento renal, né? Então, nesse outubro que a gente celebrou aí o dia 14, né, o Dia Mundial do Diabetes, é extremamente importante e conveniente a gente falar de uma doença que tem um impacto enorme na saúde pública do Brasil, de Franca e do mundo. E doutor,
por que essa especialidade? O que te tocou, né, de escolher, então, trabalhar nessa área de nefrologia, na hemodiálise? Conta para nós um pouco sobre isso, por que essa especialidade? É difícil saber assim, o motivo correto, né? Eu acho que foi me encantando durante a faculdade, a nefrologia, né? Não é um assunto tão fácil, acho que ninguém entra na faculdade de medicina pensando em ser nefrologista, talvez entre se pensando em ser cardiologista, psiquiatra, ortopedista. Quando eu falei até para o meu pai que eu ia fazer nefrologia, meu pai nem imaginava o que era. Mas é uma especialidade relativamente nova, né, se comparada com as outras, e extremamente importante. E tenho histórico na família de pedras nos rins, então sempre me intrigou esse assunto e foi me apaixonando durante a faculdade e acabei indo por esse caminho que hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz e satisfeito, né, nas decisões que eu tive. Que coisa boa. Então vamos falar um pouquinho sobre o diabetes, doutor. O que é o diabetes? Né? Quais são os tipos? Para a gente poder entender um pouquinho sobre, né, essa doença, né? Perfeito. Olha, o diabetes, assim, é até oportuno que um clínico, né, um nefrologista fale sobre essa doença, porque na verdade não é função só do endocrinologista tratar do diabetes, né? Hoje o diabetes, a gente está num tempo de pandemia, o diabetes faz parte de uma pandemia silenciosa junto com a hipertensão e com consequências extremamente danosas. O diabetes é uma doença crônica, né, em que, se a gente for falar de forma simples para as pessoas entenderem, ou a gente tem uma insuficiência, uma não produção de insulina no organismo, ou então talvez um funcionamento inadequado da insulina, que é o hormônio que transporta o açúcar, a glicose para dentro das células para servir de alimento para o nosso organismo, né? É uma doença que a gente acaba tendo muita dificuldade de combate por ser muito silenciosa, né? E, doutor, eu queria entender um pouquinho sobre os tipos, né? Porque até causa uma certa confusão, tipo diabetes tipo 2, tipo 1, como que funciona isso? Como que é? A doença, o diabetes é uma doença com múltiplas faces, né? As causas são diferentes, né? A gente tem principalmente o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, a gente tem outros tipos de diabetes, o diabetes gestacional, pré-diabetes. Mas falando do diabetes tipo 1 e tipo 2, eles são totalmente diferentes a causa, né? O diabetes tipo 2, ele corresponde aí mais ou menos 90% dos casos de diabetes e ele está muito relacionado com a resistência insulínica, geralmente com a obesidade, né? Se a gente for pensar, as células gordurosas, principalmente da região abdominal, produzem hormônios que interferem com a ação da insulina. Então não é que o paciente ele não tem insulina, ele produz insulina, mas ele tem uma dificuldade do funcionamento da insulina por conta dessa resistência. Já o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune que, na verdade, essas pessoas têm uma destruição das células no pâncreas responsáveis pela produção da insulina. Então, uma doença autoimune é uma doença em que a pessoa, infelizmente, não tem talvez um jeito de prevenção, né? Diferente do diabetes tipo 2, em que é possível a prevenção, que é possível a pessoa tentar mudar os seus hábitos de vida para não evoluir com o diabetes. E doutor, é altíssimo os índices de pessoas com diabetes ou que desenvolvem o diabetes, né, no Brasil Sim. E no mundo, não é? Sim. Se a gente for pensar a população brasileira hoje, né, de 2020, por volta de 212 milhões de pessoas, a gente tem uma estimativa de 16 milhões de diabéticos no Brasil, né? É muito alto esse índice. É uma prevalência muito alta. E se a gente for hoje pensar em saúde pública, diabetes e hipertensão são, a gente vê a ponta do iceberg. Muitas pessoas não diagnosticadas, muitas pessoas diagnosticadas e que não tratam, né? Então, se a gente for pensar, hoje, pensando em pandemia, a gente teve mais de 600 mil mortes por conta do Covid. Se a gente for pensar que a gente tem 16 milhões de diabéticos no Brasil ou mais, a gente tem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, pessoas morrendo por conta do diabetes ou das consequências diretas que a doença traz. Nossa,
É altíssimo esses índices. A gente sempre conhece alguém na família que tem diabetes, né? Sim. No meu caso mesmo, na minha família, tem muitas pessoas que têm o diabetes. Então, quer dizer, toda família geralmente tem um caso por esses índices, né, doutor? Cada família tem 1, 2, 3 casos. E vamos falar um pouquinho, quem que tem o maior risco de ter o diabetes? Então, o diabetes tipo 2, ele está muito relacionado com a síndrome metabólica, com obesidade, distúrbios do colesterol, do triglicérides, né? O aumento da circunferência abdominal, sedentarismo, né? Então, assim, essas pessoas, conforme a gente tem o envelhecimento da população, uma população cada vez mais sedentária, cada vez mais obesa, né? A gente tem aumentado demais a prevalência do diabetes tipo 2, né? Então, assim, é uma doença prevenível, é uma doença que tem como a gente agir de forma simples, né? A gente gasta muito dinheiro em saúde no Brasil com atenção terciária, sendo que essa atenção primária de prevenção seria muito mais barata e talvez com impacto muito maior. Já o diabetes tipo 1 é uma doença que muitas vezes a gente não tem como impedir, é uma doença que a gente evolui com uma falência pancreática por doença autoimune. Doutor, e o que causa realmente o diabetes? Então, na verdade, o diabetes ele pode ser provocado por essa deficiência de insulina. O pâncreas ele é um órgão que fica dentro do abdômen e que ele é responsável por produzir esse hormônio que vai levar, a partir do momento que a gente se alimenta e come, os alimentos eles são digeridos, ele vai levar a glicose, que é um dos nutrientes mais importantes e essenciais que a gente tem da nossa alimentação, para dentro das células. Senão, não adianta a gente comer, né? Tá. Se esse alimento não for absorvido, não for levado para dentro das células, ele não vai funcionar como fonte de energia. A gente pode ter tanta situação de o paciente não produzir essa insulina, que é o diabetes tipo 1, ou então ele mesmo produzindo essa insulina, ele tem uma resistência a ela. Ela não funciona de forma adequada, as células que deveriam ser impactadas pela ação da insulina, elas têm essa dificuldade de responder à insulina. Isso culmina com o aumento da glicose no sangue, o aumento do açúcar no sangue, né? E chega a trazer até essa dificuldade de entendimento. As pessoas aprendem que não podem comer o açúcar e, na verdade, não é só isso o diabetes, né? A maior parte dos nossos alimentos, a hora que eles são digeridos, eles são quebrados em açúcares simples, os carboidratos. Então, o diabético ele não pode achar que não é só trocar o açúcar por adoçante, né? No diabetes tipo 2, a obesidade ela é muito mais importante do que o próprio açúcar. Fala para nós aí como que começa já a prevenir para ter uma boa saúde, né? E não sofrer a consequência de um diabetes, né? De desenvolver. Sim. É interessante que a prevenção do diabetes, ela previne não só o diabetes, ela previne outras doenças e até a hipertensão também. Como você mesmo falou, uma dieta mais saudável, né? Que não tenha alimentos industrializados, ricos em gorduras, em carboidratos de absorção simples, né? Atividades físicas regulares, né? Hoje a gente tem muito mais pacientes com sobrepeso e com obesidade. Se a gente for pegar os últimos dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente tem 4% de adolescentes com diabetes e 8% desses adolescentes com obesidade no Brasil. A gente tem uma taxa de sobrepeso ainda maior. Então, assim, a gente tem visto que já desde a infância e adolescência, as crianças, os adolescentes estão ficando cada vez mais sedentários, na frente do computador, na frente do videogame, não saem para jogar uma bola. É óbvio que nós estamos numa época de pandemia, que a gente acaba tendo esse distanciamento social, atividades fora ficam mais difíceis, mas a gente, antes da pandemia, já tinha visto que existe essa preferência por atividades intra-domicílio, né? E que promovem menos gasto de energia e acúmulo de gordura e facilitando o diabetes e a pressão alta. E hoje a nossa alimentação também, doutor, mudou muito, quer dizer, é sempre mais prático, né? Um lanche, os fast food, a gente acaba se alimentando de uma forma totalmente errada. É muito mais fácil passar ali e pegar uma comida já pronta, uma comida industrializada, né, que já vem, colocar no micro-ondas e tá tudo certo. E isso não faz bem de forma alguma, né? Os carboidratos de absorção simples, eles são mais fáceis de digerir, né, e eles são mais fáceis de a gente conseguir. Como você bem falou, os fast foods, eles acabam sendo nessa vida corrida que a gente tem hoje, acabam sendo uma alternativa mais fácil
mas geralmente com muito mais conservantes, com alimentos que têm um índice glicêmico muito maior. Eles são absorvidos mais rápidos e aumentam o açúcar no sangue de forma muito rápida. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos aqui falando sobre o diabetes. Tem muitas informações para você, muitas orientações, inclusive sobre não só as causas, os tratamentos e como a gente pode aí melhorar a nossa qualidade de vida. Já já voltamos com o Dr. César Augusto. O Memorial Nova Franca chega como exclusividade gratuita aos clientes ouro da Funerária Nova Franca. Um espaço para eternizar memórias e celebrar o legado daqueles que amamos, acolhendo os familiares que se despedem. Ambiente climatizado, salas com harmonização musical, velório virtual e chuva de pétalas. Nova Franca Assistência Familiar, sempre valorizando a vida. Rua São Paulo, 1350, Vila Aparecida. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Voltamos aqui nos estúdios da Nova Canal 26 com o Dr. César Augusto e vamos continuar falando de diabetes. Então vamos lá, doutor. Tem cura? Infelizmente não, né? O diabetes é uma doença crônica, ela é prevenível, mas infelizmente ela não tem cura. A gente viveu aí no meados dos anos 2000 um frenesi lá em Ribeirão, no HC, a partir do momento que o Dr. Júlio Voltarelli começou a fazer pesquisas com células-tronco para o diabetes tipo 1. É uma situação muito particular, que tende a tentar evoluir para a cura nos casos de diabetes tipo 1, mas infelizmente não é uma situação tão real, né? Não é a nossa realidade. O diabetes é uma doença tratável, ela não é uma doença que tem cura. Então é por isso que é muito importante a gente ter essa consciência que às vezes os pacientes, quem já não ouviu, se você estava mesmo falando que a gente tem muitas pessoas na família com diabetes, que a pessoa vira e fala, eu tive um susto e fiquei diabético. Né? Eu tive uma decepção e fiquei diabético. Na verdade, não é assim que funciona. Né? O diabetes ela é uma doença orgânica, óbvio, que a gente acaba, quando tem algum evento indesejado, às vezes sentindo mais o impacto da doença. Mas é por isso que o tratamento é tão importante. Infelizmente, o diabetes é uma doença crônica que não tem cura. Então, vamos falar dos tratamentos, doutor. Quais são os tratamentos disponíveis para o diabetes? Hoje, a gente tem inúmeras medicações via oral para o diabetes, que são muito importantes para o diabetes tipo 2, que está relacionado com a resistência insulínica. Infelizmente, o diabetes tipo 1, que o paciente ele não tem a produção de insulina, ele acaba tendo que fazer essa reposição de insulina. Né? A gente tem hoje muitos tipos de insulina, né? Até é recomendável que quem tem o diabetes tipo 1 procure um endocrinologista, porque tem que fazer contagem de carboidrato muitas vezes, né? É um tratamento um pouco mais trabalhoso, porque hoje a gente tem muitas opções e que com essas novas insulinas melhoraram muito o controle do diabetes, melhoraram muito a qualidade de vida dos pacientes com diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2, inicialmente ele tem a possibilidade de usar comprimidos, né? É óbvio, com orientação médica, e associando atividade física para ambos, né? Atividade física, controle da obesidade, né? Da pressão alta. Então, existe como fazer esse tratamento e é muito importante que a gente faça o diagnóstico, né? Para poder começar o tratamento. E esse tratamento, quando você precisa de aplicar, né, doutora, a insulina? Eu já vi crianças, né, pais que tiveram filhos que nasceram já logo e descobriram essa deficiência, né, o diabetes, e usa a insulina, tem que aplicar. Como é que é
A gente fica até com, né, já cheguei a ficar assim com dó, a mãe sempre toda ali preocupada o tempo todo com o filho, né? Então fala para nós sobre isso. O diabetes tipo 1, ele tem essa parte um pouco mais trágica, porque é muito prevalente em crianças e adolescentes, e você submeter um serzinho tão pequeno, indefeso ali, a agulhadas constantes, medida da glicemia, que é do açúcar no sangue, e aplicar insulina, infelizmente, a única apresentação que a gente tem ainda é injetável. Existem trabalhos para a gente ter outros tipos de insulina que não precise ser injetável, mas a gente tem crianças que com poucos meses já manifestam a doença, então realmente envolve muitos pais e ter toda essa parte penosa de o pai ter que aplicar na criança. Geralmente traz muita revolta, né? A criança não entende por que ela é diferente, por que ela tem que fazer o tratamento, então isso precisa ser tratado com naturalidade, que a gente precisa falar sobre diabetes, porque se a criança ou adolescente não faz o tratamento, inicialmente não tem grandes sintomas, né? E com o tempo ela vai acabar tendo consequências terríveis do diabetes. A gente tem pacientes com 20 e poucos, 30 anos fazendo hemodiálise por conta do diabetes. Nossa, é muito sério, né, doutor? É muito grave. Então me fala assim, quais são os sintomas, né, do diabetes e como que eu sei que eu posso estar desenvolvendo um diabetes ou estar pré-diabética? Essa pergunta é muito importante. Principalmente o diabetes tipo 2, a pessoa não sente nada. Muitas vezes. E muitas vezes, quando é feito o diagnóstico, a pessoa pode ter 5, 10, 15 ou 20 anos de diabetes sem saber. Então, é muito importante que a gente faça o acompanhamento de saúde, prevenção, ir ao médico regularmente, né? A gente não pode esperar ficar doente para sentir alguma coisa para procurar o médico para se tratar. Tá. Então, esse tipo de diabetes, muitas vezes ele é silencioso. E a hora que às vezes a pessoa vai se descobrir diabético, ele já tem consequências muito irreversíveis, danosas da doença. Mas o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 também, geralmente a gente ouve falar, olha, o paciente começou a emagrecer, ele começou a ter muita sede, fazer muito xixi, né? Então, o paciente mesmo comendo, como a gente não tem um hormônio que joga o carboidrato, a glicose para dentro da célula, ele não engorda. Então o paciente começa a perder peso, começa a ficar, às vezes, com um hálito diferente, né? Ele começa a ter a gente fala que o paciente diabético ele tem um hálito cetônico. Talvez para as pessoas leigas não vai ser tão fácil perceber, mas principalmente para os pais, né? Que as crianças que têm o diabetes tipo 1, é marcado. Como a doença ela é com uma incidência aguda, ele vai perceber que a criança está perdendo peso, que fazendo mais xixi do que o normal, uma sede incontrolável. Então isso é muito importante. Eu acho que no diabetes tipo 1 a gente tem que ter essa consciência dos sintomas para poder chamar a atenção dos pais, né? Porque a criança às vezes não está tendo muitas manifestações. Então, principalmente no diabetes tipo 1, é importante ter essa consciência de que pode ter esses sintomas e isso significar o diabetes. E essas consequências são graves, né, doutor? Muito graves. Quais são essas consequências? Fala para nós. O diabetes, ele é extremamente terrível por conta que são irreversíveis as consequências. E geralmente, como o diabetes tipo 2 é muito silencioso, ele muitas vezes não tem mais o que fazer quando a pessoa se descobre diabético. Então, às vezes, a gente tenta minimizar a evolução dos efeitos do diabetes. O diabetes ele pode provocar retinopatia diabética, porque a pessoa vai perder a visão. Nossa, aí nos casos mais graves, né, que perde a visão? Ou... Sim, mas assim, a longo prazo, todos os pacientes diabéticos, eles estão sujeitos a isso. Esse é o problema, não são alguns só. A gente tem essa ideia que, mas o meu diabetes é leve, não é... A longo prazo, mesmo um diabetes que não é muito descontrolado, mas se ele estiver descontrolado, ele pode combinar com a perda de visão, com a perda dos rins, com necessidade de hemodiálise. O paciente diabético ele é imunossuprimido, então a gente tem visto, tanto na pandemia, que os pacientes diabéticos e obesos, a mortalidade entre eles é muito maior por causa do Covid. Então, assim, é um paciente imunossuprimido, é um paciente que tem dificuldade de cicatrização, mesmo porque ele tem uma perda da sensibilidade nas pernas e mãos. Então é um paciente que se machuca e não percebe, é uma ferida que dificulta cicatrizar. Então o paciente diabético ele é sujeito a inúmeros problemas de saúde,
problemas cardíacos, né, a maior chance de infarto, maior chance de derrame, o famoso AVC. Então, assim, o paciente diabético, ele, lá na década de 90, o diabetes e as doenças renais, eles correspondiam à 11ª causa de morte no Brasil. Hoje, os trabalhos mais recentes colocam o diabetes como a terceira, junto com as doenças renais, como a terceira causa de morte no Brasil. Então, com a prevalência do diabetes aumentando, com a população ficando mais velha, com mais obesidade, a gente tem visto que o diabetes está na cara de todo mundo aí. Nossa, doutor, tem que cuidar. Tem que cuidar e tem que buscar a ajuda de um especialista. Eu gostaria até de tirar uma dúvida aqui, que a gente ouviu muito falar que após o Covid, a pessoa desenvolveu um pré-diabético. E foram várias pessoas. Tem algum estudo, alguma coisa que fala o porquê disso? O que o senhor pode nos orientar? Olha, muitas vezes a pessoa era pré-diabética e não sabia. E às vezes, toda vez que a gente tem uma infecção grave, seja ela viral, seja ela bacteriana, a gente pode cursar com uma piora do controle da glicemia, do açúcar no sangue. Então, assim, é muito comum a pessoa, quando interna com Covid, ela se descobrir ou diabética, que às vezes ela já tinha e não sabia, ou então ela tinha um pré-diabetes e ela fica sabendo na hora que está internada. E qualquer infecção piora esse controle. Então é muito comum que às vezes a pessoa não usasse insulina antes da internação por conta do Covid e às vezes sai do hospital por um tempo, às vezes até de forma definitiva, precisando usar insulina ou outros medicamentos para o diabetes. Então assim, existem inúmeros estudos mostrando essa relação com doenças crônicas, mas não é que o Covid cause o diabetes. Muitas dessas pessoas já tinham fatores de risco, como obesidade, dislipidemia, né, que é o aumento do colesterol, do triglicéridos, e nessa doença tão grave, que também é uma doença sistêmica, acabam evoluindo com todo esse descontrole, né, do metabolismo e do controle da glicemia. Doutor, bom, nós estamos quase encerrando aqui o nosso quadro, mas antes eu gostaria de saber um pouquinho do seu trabalho no Grupo Santa Casa de Franca, né, na parte de hemodiálise. Fala para nós um pouquinho. Bom, é um trabalho muito árduo, né? Nós lidamos aqui com uma região muito grande, né? Franca e a cidade em torno. A Santa Casa faz um trabalho muito bonito de cuidar dessa parte de atenção terciária, né? A gente tem uma das maiores hemodiálises da região, a gente tem aí por volta de 240 pacientes fazendo hemodiálise, entre os pacientes fazendo diálise peritoneal. E a gente tem, infelizmente, uma população em diálise de uma realidade quase americana. Aqui no Brasil, a maior parte dos pacientes que vão para hemodiálise, ainda em outras cidades, em outros estados, muito mais por conta de hipertensão. Em Franca, mais da metade dos nossos pacientes que estão em diálise têm diabetes. Então, assim, é um trabalho muito importante, né? A gente representa aí essa possibilidade de manter a vida. Se a gente for pensar 60, pouco mais de 50 anos atrás, que a gente não tinha hemodiálise, o paciente com uma doença renal crônica estava fadado a assistir o seu fim, né? E se a gente for um pouco mais atrás, no começo do século XX, a gente não tinha nem insulina. Então, os pais tinham hospitais nos Estados Unidos que os pais levavam seus filhos com coma por causa do diabetes para assistir os filhos morrerem no hospital. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, e a Santa Casa faz muito parte disso em Franca, de uma assistência de saúde de qualidade. A gente precisa ainda, todos nós, nos interessarmos por saúde para podermos fazer prevenção, saber da importância da atividade física, de ter uma alimentação muito mais saudável, procurar um bom nutricionista, né? Procurar um bom clínico, um bom médico para poder fazer esse trabalho de prevenção, procurar um pediatra sempre que tiver uma dúvida se a criança está com uma saúde adequada. Hoje, colocar as crianças para fazerem esportes, né? E tentar minimizar isso, porque esse impacto acaba sendo muito grande na Santa Casa, que faz esse trabalho bonito, mas ele precisa da ajuda de todos e da população de Franca, porque o trabalho terciário é muito a ponta, ao fim da linha. Então, a gente precisa pensar em prevenção, a gente precisa pensar em melhorar a qualidade de vida. Nosso sistema de saneamento básico em Franca é muito bom, mas tem muita coisa boa e que ainda precisa melhorar ainda mais, e eu acredito que a gente tem um potencial muito grande na cidade, e esse trabalho da Santa Casa é fundamental. Nossa, doutor, que aula que nós tivemos hoje com você aqui. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Espero tê-lo aqui mais vezes no nosso programa Qualitar para levar essa orientação para toda a comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, e um bom dia a todos.
Pessoal, o programa Qualitá é exibido inédito toda sexta-feira às 20h30 aqui na Nova Canal 26 e você também pode conferir através do nosso site, canal do YouTube e redes sociais Revista Qualitá. Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia?